E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e gente, hoje a gente vai falar de um assunto sério, cara, do descaso da JYP com o GOT7. Durante vários anos a gente foi tendo algumas suspeitas, mas que foram mais no fim de 2019 que elas foram confirmadas pela gente. E hoje pra vocês eu vou tentar trazer toda a história desse descaso da JYP com os meninos. Então gente, se vocês conhecem alguém que gosta do GOT7, manda esse vídeo pra eles porque eu acho que pode interessar eles pela temática. Então, bora começar. Recentemente tem saído vários casos de descaso da JYP com o grupo, mas isso já vem acontecendo há cerca de 2 anos. Ela tem sim limitado o potencial de crescimento do grupo, assim como o desenvolvimento de algumas atividades solos por parte dos seus integrantes. Caralho, eu tô falando muito formal. Então gente, eu vou falar um pouco mais do começo disso tudo. O grupo debutou em 2014 e nesse início eles meio que deram uma salvada na JYP, porque nessa época de 2014 eles estavam numa situação estranha. O Miss A, eles estavam fazendo algumas cagadas e o grupo tava meio que balançando assim em popularidade e também no potencial em que elas poderiam ter tido. O Wonder Girls e o 2PM estavam praticamente enterrados nessa época, sem praticamente nada quase. Então eles meio que vieram nesse momento difícil para a empresa para tentar salvar elas. E nesse início eles foram muito bem mesmo. Na Coreia eles tiveram uma recepção ok, mas eles foram extremamente bem no Sudeste Asiático, em países como Tailândia, Filipinas e também na Indonésia. E foram nesses lugares que eles se tornaram um grupo de K-pop mais popular na época. Então nesse início, até 2017 mais ou menos, eles deram uma bela erguida na empresa. Então nessa época eles estavam crescendo bastante de views, eles estavam lançando várias músicas que estavam indo bem até nos charts coreanos, e o número de venda deles só crescia. E nessa época eles foram fenômenos com Just Right, Feel Do e algumas outras canções. E talvez o fim da era Flight Log foi a última era que foi realmente muito bem promovida por eles. Mas então em 2017 algumas coisas começaram a meio que surgir, mas nada concreto. Os fãs ficaram muito felizes nessa época, porque eles estavam começando a participar também da composição das músicas, mas nos programas da Mnet, eles simplesmente não estavam ganhando nenhum prêmio. Isso era uma situação meio estranha, porque eles estavam indo bem até nos charts, eles tinham views muito altas também na época, e eles até vendiam bem também. E isso já foi alguma coisa meio estranha. Nessa época também eles começaram a participar cada vez menos de programas de variedades e musicais também. Só que em 2018 a JYP descamba de vez. Eles começaram a dar comeback atrás de comeback para os meninos, eles começaram a aparentar estar muito cansados nas lives também, o que já é algo meio preocupante para os fãs. Eles tinham que aprender um monte de coreografia, que já é algo muito desgastante, eles estavam vivendo indo para o estúdio também, eles tinham que promover em programas musicais. Então gente, foi uma época em que eles estiveram muito esgotados. E o mais irônico disso tudo é que a JYP nem estava promovendo esses comebacks direito. Nessa mesma época, algumas sasaengs começaram a perturbar bastante o Youngjae, e tudo que a empresa fez foi soltar uma nota falando que iriam cuidar do seu artista. E se em 2018 as coisas já estavam meio chatas pra gente, em 2019 algumas coisas só vieram a confirmar. O Mark numa live, ele meio que soltou depois de uma pergunta de um fã, que era a empresa que não estava deixando ele atuar, e que ele já disse várias vezes que gostaria de fazer isso e seguir os caminhos do Jin Young. Mas a JYP simplesmente não deixou ele fazer isso e boicotou todas as vezes em que ele recebeu alguma proposta para isso, e que não foram poucas. Então foi nesse exato momento que a gente teve uma confirmação que a JYP foi uma baita de uma cuzona com ele. E se 2018 a gente teve muito comeback, 2019 os fãs estavam reclamando que a JYP estava demorando muito para soltar algum comeback deles. E nessa época, quando eles soltaram algum comeback, a JYP também nem promovia eles direito. Eu lembro de uma história dessa época, que eu acho que o Youngjae tinha produzido a música Eclipse, mas a JYP foi lá e simplesmente cagou com tudo que ele fez e meio que quase substituiu a música por inteiro. Então a música que deveria ter sido lançada era uma outra bem diferente do resultado final que a gente ouviu. E o mais preocupante dessa época também é que foram cada vez mais os meninos que tinham que tentar divulgar o trabalho deles. Isso me lembra até um caso de descaso da JYP com o Day6. Nessa época também a gente teve alguns rumores que o Youngjae teria um trabalho solo, um CD solo, mas as coisas começaram a desandar depois disso. E não só por isso, porque muitas vezes o Youngjae tentava produzir coisas e a própria JYP começava a boicotar isso. E eu acho engraçado porque nos últimos lançamentos que eu vi do grupo, os que eu mais gostei foram quando os meninos produziram sua própria música. Eu não sei porquê, mas me pareceu muito mais condizente com a personalidade deles. Nessa mesma época, com a bosta jogada toda pro ar, algumas HCs contratam um caminhão e elas fazem esse caminhão ficar perto da JYP, e nesse caminhão estava escrito todas as conquistas dos meninos. E o pior é que eles comentaram até disso numa live.
e eles se mostraram até que favoráveis a isso. Então, após esse episódio fatídico, a JYP simplesmente decide derrubar as lives deles. Então, gente, a gente tem um problema mais sério do que a gente pode imaginar. E a gente também tem alguns descasos menores da empresa com a gente, porque como o GOT7 é um grupo com uma presença muito global, faz muito sentido ela traduzir alguns realities e programas em que eles vão para o inglês. Mas nem isso eles fazem. Em muitos casos, quando tem legenda em inglês, é a própria Mnet que faz isso. E eu sei que o K-pop é feito primariamente para coreanos, mas quando você tem um grupo com uma presença internacional tão forte, faz sentido você agradar esses fãs também, porque eles podem se tornar consumidores e dar mais lucro para a empresa. E se eles fossem minimamente inteligentes para isso, eles fariam esses pequenos gestos para agradar sua audiência internacional. Na era de DICE, as suas promoções foram curtas, mas já foram maiores do que seus últimos comebacks, o que já aparentou ser algo positivo pra gente. E o CD também foi bem produzido e eles tiveram um capricho na arte dele. Tanto que eu lembro que no react que eu fiz deles, eu achei que a música estava muito bonita, os cenários estavam todos muito bonitos. E realmente tinha um capricho muito grande naquilo que eles estavam fazendo. Então o pessoal acabou deixando um pouco desse descaso pra lá. Mas na era de Last Piece, a raiva do pessoal voltou ainda mais forte. Porque o que eles fizeram nessa promoção foi uma baita de uma sacanagem. Eles promoveram a música só por 3 dias. Incríveis 3 dias. Uma música maravilhosa daquela. O próprio Mark do grupo, ele promoveu mais a música do que a própria JYP, cara. Ou seja, eles simplesmente cagaram pra esse comeback deles. E o pessoal também não curtiu a estética do álbum físico deles, que parecia ser feito num aplicativo de celular. Então a JYP realmente cagou nesse último comeback deles. Mas enfim, esses foram só alguns episódios do descaso que a JYP teve com o grupo. Então gente, me fala aqui, o que vocês acharam desse grupo? A JYP foi ou não cuzona com eles? E se quiser que eu fale também do descaso da empresa com o Day6, eu posso fazer um vídeo também falando disso. Então é isso gente, muito obrigado mais uma vez, valeu e tchau!